carta de Pedro, capítulo 5. O texto é conhecido. Que o Senhor possa achar um lugar no seu espírito, no seu coração. Que o Senhor possa achar um coração que se abra. O texto pode ser conhecido, irmão, mas a palavra, ela se renova. A palavra, ela é espírito e vida. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Humilhai-vos, pois, debaixo, sob a potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Pode sentar, né? Glória a Deus. Senhor, que tua graça possa me conduzir, teu Espírito possa me conduzir, que eu não fale aquilo que eu quero, mas seja somente aquilo que o Senhor tem para esses irmãos que estão aqui agora, incluindo eu que sou o principal. Eu preciso de mudar de vida. Eu entendo que muitas vezes a gente não sabe nem por onde começar, mas que o Senhor fala com a tua igreja. São teus filhos. Com todas as suas dificuldades, são teus filhos. Com todos os seus pecados, são teus filhos. Com todos os seus erros e acertos, são teus filhos. Então, trate cada um na sua individualidade, nos ajudando a nos converter ao Senhor. Temos dificuldade, irmão, de realmente mudar de vida. A gente fala de mudar de vida, mudar de vida, mudar de vida, mudar de vida, e isso vira quase um refrão. Mas sempre nós estamos vivendo o quê? A mesma vida. A gente pode frequentar cultos de ensino, cultos do mais variado modo, mas se a gente não parar de olhar para os outros e não olhar para a gente, a nossa vida, a gente vai voltar a fazer as mesmas coisas, voltar para o mesmo estilo de vida que temos, para os mesmos pecados de estimação, e depois vamos procurar um culpado. A minha vida não mudou por causa da igreja que eu vou, é por causa do pastor que não orou para mim, é por causa de fulano que não faz para mim, não. A sua vida está ruim é por culpa sua. A sua vida está ruim é por culpa sua. A minha vida está ruim é por culpa minha. Não é por culpa suas. O culpado das minhas derrotas e fracassos sou eu. Sou eu. Deus, irmão, Ele não muda. Mas você muda. Para pior, para muito pior, ou para terrivelmente pior. Por que a gente não pode mudar essa frequência e mudar para melhor? Por que a gente não pode mudar o estilo de vida e mudar para excelente, para maravilhoso? Por que as coisas ruins só nos puxam para baixo? E a gente cede. A gente aceita. Tá tudo ruim e a gente conforma e continua ficando mais ruim, deixando a vida não levar para mais ruim ainda. Deus não é culpado de suas derrotas. Deus não é culpado da tua vida ter virado de cabeça para baixo. Fala para mim se a sua vida mudou de cabeça para baixo ou você que fez terríveis escolhas e agora paga por elas. E aí você quer que Deus mude a sua vida. Uma vida que ficou errada durante muitos anos, você agora quer que Deus mude sua vida como num passo de mágica. Não, irmão. Deus não trabalha com mágica.
Deus trabalha com fé. Deus não trabalha com milagres do seu querer. Ele trabalha com sua vontade para a sua vida. Nós saímos do caminho depois queremos que Deus mude nossos caminhos. Você muda, você toma atitudes, um posicionamento em Cristo, entende quem você é. Quem é você em Cristo? Como você se vê diante de Deus e diante do diabo? Você é pequenininho, derrotado, fraquinho, pobrezinho, Zé ninguém, coitadinho? Irmão, eu vou repetir de novo, para que esse negócio ecoe na cabeça suas durante uns bons anos. Deus não vai mudar a sua vida por dó. Deus não vai mudar a sua vida por favor, Deus. Não vai. Deus não vai mudar a sua história porque você está sofrendo. Não vai, irmão. Ou você se posiciona diante do pecado, ou você é escravo do pecado. Por que nós demoramos a mudar de vida? Porque a gente não se posiciona diante do pecado. A gente não gosta de reconhecer pecado. Para nós está tudo bem, enquanto está tudo ruim. Ah, eu vivo assim mesmo, minha vida é assim, desde que eu nasci, ela é assim. Se posicione diante de Deus e reconheça seu pecado. Eu vou ler o versículo 5. E aí, que Deus me dê graça. Semelhantemente, vós jovens, escute aqui, bebezinhos de Jesus. Vós jovens, eu sou jovem, eu tenho que viver. Eu não preciso de compromisso com Deus, tá bom? Você não quer compromisso com Deus? Então você vai entregar a sua vida pro diabo. Você não quer esse negócio de igreja, de Jesus, de crente não faz nada. Então você vai deixar o diabo fazer. Porque não tem jeito de você santo e crente e sujo ao mesmo tempo. Não tem jeito de você servir Deus e o diabo ao mesmo tempo. Não tem jeito, crente, velho crente. Irmão, vou contar uma experiência minha. Na madrugada aí, eu mandei umas orações para algumas pessoas, que o Espírito foi me dando, eu fui orando por elas e fui enviando. Enviei para uma pessoa, essa pessoa, eu amo ela, essa pessoa. Pensa numa pessoa que me ajudou demais, nos meus momentos mais terríveis. Essa pessoa me ajudou. Essa pessoa me ajudou com dinheiro. Essa pessoa matou minha fome. Essa pessoa veio orar por mim. Essa pessoa me viu num estágio tão ruim na cama, me debatendo, ela achou que eu ia morrer, ela quase desesperou comigo no quarto. Ela nunca me viu passar mal. Só que essa pessoa não firma. Escute bem, irmão, ela não tem raiz. Qual o maior problema dos crentes? Eles não têm raiz, irmão. Eles não firmam. Eles podem até firmar numa igreja, no ministério, mas não firma em Cristo. E aí eu mandei uma oração para ele, e as últimas conversas que eu tenho com essa pessoa, ele só conta desgraças. Só desgraças. Só coisa ruim. E aí, ele mandou a resposta para mim, da oração, me agradeceu, pediu para que eu continuasse orando por ele. O problema é que eu apago conversas, eu não vou expor a pessoa, claro que não, mas pena que eu ia mostrar para vocês a resposta dele, e eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito triste porque eu disse para ele assim, vou tentar resumir para vocês. Eu disse para ele assim, olha, tem hora que a gente sai da presença de Deus e fica muitos anos longe de Deus.
Mas no conceito nosso, a gente é crente. A gente não volta a beber, não volta a se prostituir, a gente não está matando ninguém, ficamos desigrejados, ficamos longe de Deus, e a gente está vivendo de memória do que eu fiz para Deus. Aqui tem pessoas assim hoje. Está vivendo de um passado que já passou. As orações que você fez para trás já passou. As fidelidades que você teve para trás já passou. A sua vida atual é outra. E aí, as enfermidades que veio sobre ele, o curvou. E ele foi curvado. E eu fui falando para ele, olha, a gente fica muito longe de Deus, a gente afasta de Deus. Presta atenção, irmão. Eu sei que eu talvez não vou pregar teologicamente, que eu também não tenho interesse nisso. E vou só dar uma pincelada numa coisa, que é o que Deus tem falado muito no meu coração. A Bíblia diz, que eu vou pregar isso todo dia, a Bíblia diz que Deus é luz. Deus é luz, irmão. E aqui, está você no seu início da sua caminhada cristã, debaixo da glória. Não tem sombra. Não tem trevas, debaixo da glória. Aqui é uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida de intimidade. Tudo é Deus. Tudo na vida dele é Deus. Até para comer é Deus. Para beber é Deus. Para dormir é Deus. Para levantar é Deus. Para trabalhar é Deus. Tudo é Deus. E aquele que está na luz, debaixo da luz está, e a mão de Deus é sobre ele. E essa pessoa caminha tempos com Deus. Mas aí, irmão, o tempo passa. E a pessoa que está debaixo da luz, ele começa a dar um passo. A luz vai diminuindo. E cada vez ele vai distanciando da luz e não percebe. Ele ia todos os cultos, todas as orações, orava de madrugada, jejuava, ia para o monte, buscava Deus. Eu conheci ele. O primeiro dia que ele apareceu lá na igreja, eu orando por ele, eu falei, eu vou para o monte. Ele falou, eu vou também. Lá em cima do monte, Deus falou comigo, sua esposa está com câncer na mama do lado esquerdo. Ele está curando ela agora. Ficamos amigos. E ela foi curada do câncer. Em cima do montinho de Sião lá. Ficamos amigos, muito amigos. Todo lugar que ele ia, ele mudava de igreja por etapa. E toda vez que ele mudava de igreja, onde ele mudava, ele me levava para pregar. E eu ia pregar. Eu preguei umas 6 igrejas, porque ele mudou de igreja. Ele mudava constantemente de igreja. Mas enquanto ele falava de Deus, essas coisas, e aí ficou velho, né? Crente velho, velho crente. E à medida que ele foi ficando, o poder de Deus vai se esvaindo. Quanto mais longe de Deus você ficar, irmão, mais as trevas vai te envolver. Quanto mais da presença da luz de Deus você tiver, mais será difícil de você ver Deus. E aqui, você só vê dor, angústia, sofrimento. Você está longe de Deus. Você não está mais debaixo da luz, você não está mais sobre a palavra. Você está nas suas convicções. E você sai da presença de Deus. Mas você continua achando, eu sou crente, eu só não estou indo na igreja. Eu perguntei para ele, o senhor está congregando? Não. O senhor está orando? É um lamento, irmão. Às vezes, eu dou uma buscada em Deus pelas madrugadas. Eu só sinto a dor na coluna, a fraqueza nas pernas. Eu só sinto o cansaço físico. Eu só sinto a dificuldade. E os dois andam assim agora. Eles não têm idade para isso. Eu fui falar, aí eu disse para ele, está na hora, irmão, de voltar. O Senhor tirou a cegueira dos meus olhos e eu passei a enxergar. Eu voltei a orar de novo. Do jeitinho que o Senhor me conheceu. Voltei a buscar Deus de novo. E Deus pode fazer. Aí ele disse, só continue orando para mim. Eu fiz comentário, cuidar de crente velho dá trabalho demais. Porque nas suas convicções eles acham que eles estão normais. É porque o diabo, irmão, ele faz assim, ó. Para você não enxergar sua realidade. Para você não enxergar que você afastou da luz, da glória, do poder, da presença de Deus há muito tempo.
E aí você fica achando que você é o mesmo, que buscava, que orava, que servia. E esse é o problema nosso. A gente adapta. A gente adapta. A gente adapta com a derrota. A gente adapta com o sofrimento. A gente adapta com a vergonha. E a gente quer que Deus faz. Mas quando Deus olha, Deus não nos acha. Quando Deus busca, Deus não nos acha. Aí tem uma fagulha de uma oração de 15 anos atrás que a gente queira que ela exerça a mesma atração. Ela é só um eco, mas na nossa mente. Ela é só um vislumbre do que a gente foi. Porque hoje estamos parecendo uns defuntos, um sepulcro caiado, que não atraz mais nem Deus, nem agora, nem os anjos, nem os arcanjos. E a gente continua com a vida ruim. Derrota, vergonha, decepção, agonia, dores, doença. Tudo que não presta está sobre nós. E a gente não reage. E quando alguém vem e dá um choque 220, a gente fica com raiva do pregador. Quando vão falar com a gente para a gente acordar, a gente tem raiva de quem chama para a responsabilidade. Sabe o que vai acontecer? O diabo vai abrir os abraços para você e vai falar: bem-vindo. Venha. Se você o rejeita, você me aceita. A Bíblia diz que não dá para ficar em cima do muro, porque os mormos serão vomitados. Os mormos serão vomitados. E eu fiquei entristecido. Porque ele é uma pessoa boa. Ele é uma pessoa boa. Eu sempre ofereci ajuda. Eu sempre ofereci a igreja para ele mudar de vida, para ele poder congregar. Eu sempre ofereci, mas nunca quis. Você, irmão, dá uma olhadinha aqui, versículo 5. Dá uma olhadinha no versículo 5. Semelhantemente, vós jovens. Os jovens acham que esse negócio de servir Deus é balela. Que ele não está pronto. Mas jovem também vai para o inferno. Ah, pastor, o senhor está me escandalizando. Escandalizando? Você não faz ideia do que é escândalo. Ah, mas eu não quero. Ótimo, não tem problema. Vós, jovem, sede sujeito aos anciãos. Aquele é mais velho do que você, sabe mais do que você, pode te ensinar. Sede todos sujeitos uns aos outros. Escute aqui, irmão. Tem gente que não gosta de incomodar. É os meus pensamentos. Não quero incomodar ninguém. Sabe o que é isso? Orgulho, arrogância, soberba. Eu não quero incomodar ninguém. Eu não vou falar dos meus problemas para ninguém. Isso. Fica sozinho. Deixa o inimigo te oprimir. Deixa o inimigo acabar com você. Porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós devemos confessar nossos pecados uns aos outros para que haja cura, libertação, mudança de vida. Não. Vamos falar da minha vida. Não. Vamos falar dos meus pecados. Eu falo dos meus na pregação, irmão. E revesti-vos de humildade. Uma das coisas mais difíceis de achar na igreja moderna é humildade. É difícil achar humildade. As pessoas pensam que ser humilde é ser pobre. E ser humilde é um estado de espírito. A maioria dos pobres não é humilde. Quanto mais pobre, mais soberbo, mais arrogante, mais pedante. Quanto mais falta, mais é. A maioria do soberbo e arrogante que eu vi foi pobre, não foi rico. Revestido de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Aqui dói. Você entende o que está escrito aí? Deus resiste
Deus não ouve você. Deus resiste ao soberbo. Quem são os soberbos? São as pessoas que não se deixam ensinar. Você quer ensinar, você quer direcionar, você quer mostrar, você quer falar, você quer dar uma direção, um norte, mas eles não se submetem. Você está mostrando o pecado, está mostrando os erros, está mostrando aonde estão os erros, eles não aceitam. Olha, eles aceitam tudo, menos Deus. Está com a vida destruída, na falência. O casamento está ruim, só pensa em morrer, só pensa em destruição. O diabo ataca 24 horas, a cabeça é ruim, os pensamentos é ruim. A intenção do coração é ruim. Mas quando você vai falar de Deus, não aceita. Não aceita. E quando alguém na casa aceita e quer buscar, briga com ele. A maioria dos homens briga com as mulheres porque vem para a igreja, irmão. E se ela tivesse indo para um forró? Aí eu já separava. Será? E se ela estivesse fazendo coisa errada? Irmão, quando a mulher está na igreja, ela está fazendo alguma coisa para tentar te tirar do buraco. Não! Gente, o soberbo não se aceita ser corrigido. E a Bíblia diz, e Deus aqui está falando, Deus resiste ao soberbo. O soberbo não ajoelha, irmão. O soberbo, você mostra para ele o erro, fala com ele o pecado, mostra para ele como conserta, ele continua vivendo na mesma vida que está. Sentado aí, ouvindo pregação. O soberbo não aceita questioná-lo nos seus pecados. E usa o argumento, Deus conhece meu coração. Deus conhece mesmo, irmão. É por isso que você está do jeito que está. Deus resiste. Imagina, irmão, Deus te resistir. Eu não quero nem te ouvir. Eu não quero nem ouvir sua oração. Eu não quero nem ouvir você. Por isso que a Bíblia diz que Deus ouve. Deus se compadece de um coração quebrantado. Por que que a gente não quebranta? Por que a gente vem culto terça, vem quinta, vem domingo, vem terça, vem quinta do domingo, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, e passa ano, e a vida nossa continua a mesma. É porque a gente não se humilha, não quebranta. Irmão, chorar porque sua dor está ruim, você chora, mas eu quero ver você chorar para Deus. Fazer uma oração. Começar a orar diante de Deus. Se você falar dos seus problemas, você não vai chorar, não vai quebrantar. Mas se você olhar para você e reconhecer seus pecados, mas isso, irmão, não é para qualquer um. Deveria ser, mas não é. O diabo entra é pelos pecados, porque o pecado gera morte e morte gera afastamento. Aí o diabo faz festa na vida da gente. Pastor, o que eu faço? O que você faz? Romanos 12. Romanos 12. Deixa eu ver se eu acho Romanos 12. O que eu faço? Vai doer, irmão. Mas você quer cura, não quer cura? Você quer mudar, não quer mudar? Você quer que Deus te honra, não quer que Deus te honra? Você quer ver sua vida mudada. Você não aguenta mais. Você aguenta mais do jeito que está? Você aguenta mais ficar sofrendo? Você aguenta mais a oração que Deus não responde? Quanto mais tempo você acha que você consegue viver do jeito que está? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. 12:1. Rogo-vos. Eu te peço, irmão. É como se eu estivesse aqui clamando vocês para me ouvir.
Pela compaixão de Deus, pelo amor de Deus, me escuta. Apresenta o seu corpo como sacrifício vivo. Para aí. Você compreende o que está escrito aí? Apresentar o seu corpo como sacrifício vivo. A maioria dos crentes que eu conheço não consegue discernir o texto. É chegar na igreja e ó, I love you, jeitene mon anon plus Jesus. Os crentes são falsos. É quando eu canto, santo, kadosh, isso você faz? É quando eu saio de casa, esforço e vou para o culto. Isso você faz. Domingo. E olhe lá. É isso que impede às vezes de Deus agir, porque a gente quer um Deus segundo a nossa própria vontade. Nós criamos um Deus para nós que não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia age completamente diferente do que você quer. A gente cria um Deus segundo nossa imagem e semelhança. Mas o Deus da Bíblia não. O Deus da Bíblia é completamente diferente do que você quer. O Deus da Bíblia está pedindo você para apresentar seu corpo como um sacrifício vivo. Colocar você na fornalha, no altar do holocausto, meter fogo embaixo, abrir você no meio, dividir em 12 partes, separar tripa, fígado, rim, redém, gordura e apresentar num sacrifício? Não. Apresenta seu corpo como sacrifício vivo, fazendo o quê? Morra. Ore. Apresentar seu corpo como sacrifício é morra. E ore. Está ruim. Ore mais. Está muito ruim. Ore dobrado. Está terrivelmente ruim. Ore até perder suas forças e desfalecer na presença dele. É por isso que ele está mandando você se humilhar. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Mas por que a gente não muda? Porque a gente não quer humilhar, irmão. A gente é soberbo. A gente é arrogante. A gente quer resolver na força do braço. Eu vou resolver porque eu sou bom. Você vai arrumar pelo em ovo, chifre na cabeça de cavalo. Seus problemas triplicarão. É mais fácil arrumar pelo em ovo, chifre na cabeça de cavalo, do que se dobrar. É assim que os soberbos agem. Sabe que a vida está ruim e que a única saída é Jesus, mas prefere abandonar a única porta que tem. Você precisa dobrar, e dobrar, irmão, é difícil. Não é para arrogante, não é para soberbo. Você precisa olhar a sua vida e fazer um raio, não precisa nem de raio-x, né? Você sabe que está doendo. Não precisa nem de raio-x, irmão. Você sabe que sua vida está ruim. Você sabe que o diabo está tripudiando sobre ela. Você sabe que sua vida não muda, ela muda muito pouco, ela anda 2 passinhos, volta a 20, ela muda mais 1,5, volta a 30. Tudo é uma guerra, tudo é uma luta, mas a resposta está aí: humilhai-vos. Sabe por que é ajoelhar e se humilhar? Não é esse ajoelharzinho que você chega aqui, bota o joelho no chão e faz o sinal da cruz, não, irmão. É humilhar. Só humilha. Porque humilhar é reconhecer o erro. Humilhar é reconhecer o pecado. Humilhar é reconhecer a derrota. Que do jeito seu, você não vence. Não vence. E quando vence, é tão pouca vitória que você só lamenta. Aí, se dobrar. E agora imagina: Senhor, eu pequei. É o meu orgulho que não me deixa vencer. Eu sou orgulhoso.
Sou orgulhoso, Jesus. Eu sou pobre, mas sou orgulhoso. Eu sou rico, mas sou orgulhoso. Eu não quero receber ensinamento. Eu não quero ir para a igreja. Eu não quero ir para os cultos. E se minha mulher for, ou meu marido for, eu ainda brigo. A gente, irmão, prefere ser pisado pelo diabo do que tomar para Deus. O diabo promete morte, inferno, lago que há de fogo e enxofre. Deus promete vida, vida em abundância, paz, salvação, eternidade. Mas por que a gente tem uma tendência para desgraça? Nós gostamos de justiça com as próprias mãos. Nós gostamos é da vingança. E Deus gosta que vira face. Nós gostamos é de que olho por olho, dente por dente. E Deus quer que você vira a outra face. E depois Ele quer que você ainda ore pelo seu inimigo. Ele quer que você se dobre. Porque essa luta, você não vai vencê-la na carne. Você não vai vencê-la no seu intelecto, porque seu adversário é espiritual, é o diabo. E ele só sabe ser diabo. Ele só sabe te oprimir, te destruir, te afrontar, te envergonhar. Você não vai vencer essa luta nas suas emoções, na sua raiva. Sempre tem um mais valente do que você, mais corajoso do que você. Se você mata, outro mata muito mais. A cadeia está cheia de matadores e o cemitério também. Cheio de corajosos mortos. Se dobre, sujeite, apresenta seu corpo como sacrifício vivo. Sabe o que ele está falando? Mata a sua carne, jejue. Jejue. Essa guerra você não vence no seu intelecto. Se fosse assim, você já estava longe. Você já estava longe. A maioria dos pregadores que eu escuto quando eu vou ver pregando é só contra as derrotas, irmão. A maioria. Tudo é difícil. Pessoas que você olha para ele, você pensa que é bem sucedido. Quando você vai olhar, está lascado. Tudo é ruim, tudo está ruim, tudo está difícil, tudo foi difícil, o dia foi difícil, a semana foi difícil, o ano foi difícil. Mas que história é essa? Onde é que fica Deus nessa história? Deus não responde mais? Ou você não busca mais? Deus não faz mais milagre? Ou você não está numa posição de gerar milagre? Ou você não se quebra mais? Irmão, se você perder o tempo do quebrantamento, você perdeu a maioria do milagre no processo. Você precisa voltar a se quebrantar de novo perante o Senhor. Como isso acontece? Quando você se submete, reconhece quem é você perante Deus. Você precisa, irmão, te arrepender. Você dá desculpa. Você só chega atrasado. Você não deixa de trabalhar um dia, 10 horas, 12 horas, mas não pode ajoelhar 1 hora. Você não ajoelha 1 hora. 1 hora. Mas trabalha 12 horas, atravessado por um salário, mas não ajoelha 1 hora para morrer diante de Deus e se humilhar. Você não resolve os seus problemas espirituais. Nós gostamos é de fama, de glória,
é de que nos veja rodando no culto, é que nos veja pulando no culto. Isso não vai mudar a sua vida. Mas quando isso será uma exaltação de Deus, uma glória de Deus, num vaso quebrantado, isso é maravilhoso. Isso é a glória. Glória a Deus. Um vaso que se arrepende. E os nossos roubos? E os nossos roubos? A nossa insensibilidade. Eu estou tratando a minha família acerca do espírito de miséria. E as pessoas pensam que o espírito de miséria é falta de dinheiro. Espírito de miséria é um principado que está além de falta de dinheiro. O espírito de miséria traz uma coisa na vida dos crentes que chama escassez. Escassez de quê? Escassez de unção, escassez de poder, escassez de oração, escassez de dinheiro, escassez de saúde, escassez. Escassez, e às vezes a pessoa é rica, mas ele vive um estado de escassez. E é pobre, miserável, de marré, e ele vive na escassez. Aí quando a única forma que eu tenho de quebrar isso é quando ele dizime minha oferta. Sabe o que ele fala? Não dá. A única forma que ele tem que quebrar o espírito de escassez, de miséria na área financeira é quando ele dizime minha oferta. Você sabe o que ele faz na hora do culto, na hora do dízimo da oferta? Ele vai para o banheiro. Ele sai para fora. Na hora do dízimo da oferta, as pessoas saem para fora do culto. Finge que não é com ele. E finge que não é com ele. E o coração miserável, arraigado no dinheiro. E a única forma que ele tem de quebrar certos principados e tronos é abençoando o dinheiro dele. É dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. É fazendo a obra de Deus. É orando, é clamando, é jejuando, é separando. É quando você dá. E outra coisa, não venham me trazer essas coisas por obrigação, porque Deus não aceita. Não venha trazer por vergonha, enquanto seu coração não converter, não traga. Mas o dia que ele converter, será uma glória. Será uma glória. Deus não aceita, diz minha oferta, por barganha, por necessidade, por pobreza, por miséria, porque você quer um padrão. Não, Deus não aceita, irmão. Deus só aceita cujo coração se mover voluntariamente. Se dobre. Pare de ficar na igreja roubando o que nem é seu. Se ele fechar a porta, quero ver o que você faz. Se ele tirar de você... Eu vou falar disso um outro dia. As pessoas usam o emprego para se esconder de Deus. Usa o emprego para não vir nos cultos. Usa o emprego para não vir aprender e orar. Usa o emprego para não contribuir. Imagina a injustiça que é alguém que participa no mesmo corpo e ele não consegue compreender que a contribuição dele ajuda a manter o corpo. Arranca seu braço e que você vai ver a dificuldade que é de ficar sem braço. Arranca seu dedinho. Apresenta seu corpo como sacrifício vivo. Apresenta seu bolso como sacrifício vivo. Apresenta seu coração como sacrifício vivo. Humilha. Não é debaixo da mão do inferno, não. É debaixo da potente e poderosa mão do Senhor. Deus conhece você. Ele sabe suas dores. Ele sabe suas agonias. Mas Ele não vai fazer nada enquanto você não fizer alguma coisa. É muitas lutas, pastor. Mas você se dá o quanto para que elas passem. Eu já fui de oração. Eu já fui de oração. Eu já fui obreiro. Eu já fui adorador. Mas não é mais. Eu já fui pregador, mas não é mais. Eu já fui servo, bom, mas não é mais, irmão. Não é mais, entendeu? Essa é a sua realidade. Você não é mais. Deus me rejeitou? Não, eu só quero que você se humilhe. Porque Deus é o maior restaurador de vidas que existe. Aqui é o exemplo.
Quer dizer que o senhor está sãozinho, igual um coco aí? Tô não, irmão. Mas o espírito do leão da tribo de Judá se apossou de mim. Não é mais o espírito de miséria, de fraqueza, de não. Se humilhe. Irmão, quando você entrar na presença de Deus e começar a contar os seus fracassos, suas agonias, e começar a apresentar a Deus e falar com Deus: Deus, eu não oro por causa disso e disso. Deus, eu não. Apresente, eu não estou contribuindo por causa disso e disso e disso. Deus, eu não jejum por causa disso e disso e disso e disso. Vai falando com Ele. Vai falando com Ele. Fale com Ele. Passe meia hora. Depois passe 1 hora. Depois passe 1h30. Depois passe 2 horas. Você vai ver se você não quebra. Porque quando a gente chega na presença de Deus, irmão, a gente vai diminuindo. A gente chega grandão, exaltado, só na carne. Mas é o Espírito Santo, irmão. Porque quando você descer, o Espírito Santo vai vir sobre você. Quando você se humilhar, o Espírito Santo vai vir sobre você. E não é um espírito de euforia. Não é um espírito de êxtase. É um espírito de quebrantamento. É um espírito que vai botar você na frente de você. Vai fazer você enxergar seus pecados. Que você acha que vai entrar no céu. Pecados de estimação. 20 anos de crente, 20 anos, mesmo pecado lá. 5 anos de crente, 5 anos do pecado, o mesmo pecado lá. Você não converteu. Se você tivesse convertido, esse pecado já seria derrotado. Humilhai-vos. Peço, irmão, que apresente seu corpo vivo. Não é só apresentar o corpo vivo. Irmão, você tem as 3 ferramentas mais poderosas do universo: joelho e boca. Ó, pastor, eu estou ouvindo isso aqui para não fazer um escândalo e sair no meio do culto. Mas eu não boto meu pé aqui nunca mais. Nunca mais eu vou voltar aqui. É uma pena. Se você vai deixar o diabo vencer. Não, tem outras igrejas. É uma pena. É uma pena. Essa palavra pode mudar a sua história. Essa palavra pode mudar a sua família. Essa palavra pode mudar toda a sua seara, toda a sua semeadura da agora para frente. Essa palavra pode quebrar maldições geracionais que tem na sua vida. Pode quebrar um espírito que vem dominando sua casa. Pode destruir, destronar um espírito de confusão. Pode quebrar espírito que atua nas suas emoções há décadas. Você acha que é só o sacrifício vivo? Não, esse sacrifício tem que ser agradável e santo. Se eu estiver sendo pesado, você me perdoe, mas diz para mim, você consegue fazer isso em 3 minutos? Seja honesto com você. Quando você ajoelha, jovem, bota o joelho, clica no chão, e você é jovem, e fica 2 minutos e meio de joelho, você acha que isso resolve? Desculpa, irmã, eu não quero te expor, não quero confrontar você, mas eu quero confrontar o inferno que você está vivendo. Você acha que sua vida vai mudar se você simplesmente vai na igreja, chega e senta, e depois levanta e vai embora? O que mais tem matado o crente é um espírito de religiosidade, sem intimidade, sem comunhão, sem quebrantamento, sem reconhecimento de pecado. Por que você não chega diante de Deus e fala assim: eu errei, eu pequei? Olha, imagina você vivendo numa vida ruim de chiqueiro, alimentando os porcos, que é os demônios que têm habitado a sua vida, te atacando dia e noite. Mas se você pensar assim: a casa do meu pai tem comida e bebida,
Eu estou aqui nessa vida que não tem nada a ver comigo. De humilhação. Uma vida destruída. Eu já experimentei Deus. Eu sei o que é o Espírito de Deus. E eu estou aqui, longe de Deus. E na casa do meu Pai. Tem comida, pão da vida. Tem bebida, água da vida. Eu vou me levantar. Eu vou voltar. Até os que trabalham uma jornada por dia na casa do meu Pai têm vida digna. Até os pobres é digno. Eu vou voltar. Não interessa o que eu vou deixar para trás. Escuta, irmão Arlen. Escuta. Quando eu orava por você, veja seus filhos, Arthur e Cauã e Anthony. Veja os três. Agora, veja os três passando a mesma situação que você passou. Vivendo da mesma forma. Desde que você se entende por gente. A pergunta é, quando eu orava por você, você vai deixar continuar acontecer com eles? Ou você vai desembanhar sua espada? Abraçar seu escudo? Vestir sua couraça? Ou você vai vestir a sua couraça? Vai calçar o sapato da preparação do Evangelho? Mas principalmente vai pegar o centro da verdade. Agora ninguém me para. Aleluia. Vai pegar o capacete da salvação. Eu sou nova criatura em Cristo. Aleluia. As coisas velhas se passaram. Vou ver meus filhos, uma bênção. Agora veja, os quatro. Dia de culto. Bora, pai, bora, Cauã, bora. Ô mãe, a senhora não está pronta ainda, mãe. Olha a hora. Nós temos que chegar, nós temos que ajoelhar, nós temos que orar meia hora, porque Deus vai falar hoje no culto, Deus vai bradar com uma voz de arcanjo lá no culto hoje, Deus vai falar conosco, e nós temos ainda que fazer grandes coisas, temos missão para fazer, temos orações para fazer, e aí nós temos monte para ir, e aí os quatro vestem a farda. Você acha que eu prego com essa roupinha michuruca aqui porque eu gosto? Eu gosto é de terno, irmão, é paletó, é gravata, é sapato branco, cinto branco. Você acha que eu gosto de vestir essa porcaria aqui? Você acha que eu gosto de vir pregar vestido isso aqui? Nada, eu gosto é de estar alinhado, bonito, preparado, vestido como servo do rei. Aleluia. Por mim, todos os pregadores homens agora viriam desse jeito. Isso prega? Não prega. Mas isso diz quem você é. Aleluia. Zelo, cuidado. A gente não é Maria Mulambo. Vamos, pai. E aí veja o poder de Deus alcançando sua família. Aleluia. Todos. E aí chega quem? Seu Valdir. Bora. É impossível? Claro que não. Deus já está fazendo. Aleluia. Aleluia. Deus já está fazendo. Aleluia. Eu orei de Cauã aqui e ele manifestou um espírito de morte. Aquilo me deixou extremamente preocupado. Cauã é meu parente enxertado na minha família. Então o sangue que corre lá é o mesmo sangue que corre aqui. E eu estou irado
com o diabo, que tem humilhado minha família. Então qual o mínimo que a minha família pode fazer? É estar na presença do Pai, com sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que as portas do inferno sejam fechadas, para que o Espírito de vida entre, e que a prosperidade entre, e que a glória de Deus entre, e que nós possamos alcançar pessoas escravizadas. Mas para isso nós precisamos nos humilhar debaixo da potente e poderosa mão de Deus. Porque a luta, irmão, pode durar uma noite inteira de batalha travada. Mas quando a alegria chega, vai haver muito choro. De alegria, de gozo, de exaltação, de louvor, de adoração. Imagine, irmão, eu tenho uma visão para esses homens aqui. Eu tenho uma visão para esses homens daqui. E olha que esses homens entenderam, eu tenho uma visão deles. Eu estava orando a Deus, falei, Deus, o que eu vou fazer para os nossos irmãos, meus irmãos varões de guerra, tomem uma posição e entrem na batalha. Aí, estou orando a Deus, Deus falou, humilhe e ora. E eu entrei, e eu comecei a orar. E aí comecei a me incomodar, orava uma vez por dia, depois 2 vezes por dia, depois 3 vezes por dia, de madrugada. Virou loucura aqui em casa. E aí chegou o vídeo para mim, até postei no grupo, não sei se os irmãos olhou. Todos os homens vestidos a caráter. Todos os irmãos de terno preto. Se você não gosta de terno, acostume. Você vai vestir terno. Cheio do Espírito Santo, você vai impactar. Todos com a Bíblia na mão. Agora imagine, irmão, você está lá no seu emprego, no seu trabalho, e chega todos os homens com a Bíblia na mão, estamos aqui, para te abençoar, olhe para a nossa mão, porque temos aqui uma Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Hoje Deus vai arrumar sua vida, vai arrumar sua casa. Você tem vergonha? Eu não tenho. O que me falta é pé, e perna Deus vai me dar. O que me falta é perna Deus vai restaurar. O que me falta é saúde. Saúde Deus já me deu. Só estou esperando concretizar. Já imaginou? Chegar na porta da casa da sua família? Imagina o impacto que vai ser. Imagina todos esses homens aqui orando numa só voz, uníssono, voz alta. 1 hora de joelho, pulando no poder de joelho. Imagina que capeta que vai ficar na frente. Nenhum. Sua preocupação não será mais quanto você tem na conta. Vai ser não esvaziar do Espírito, porque Deus cuidará da sua conta. Aleluia. Sua preocupação não será com a sua casa, por quê? Porque Deus está cuidando da sua casa. Sua preocupação não será com o emprego, por quê? Porque Deus abrirá portas onde não tem portas. Aleluia. Sua preocupação não será com as coisas desse mundo. Quebrar espíritos que age na mente. Quase todo mundo da nossa família tem alguém com problemas psicológicos. O que você tem que fazer? Sujeitar a Deus. Se dobrar, se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Entrar na presença de Deus. O que você tem que fazer? Se a sua vida fosse mudar, eu já tinha mudado. Jejum, irmão. Sabe por que sua cabeça está cheia de vozes? Porque você está na carne. Sabe por que sua cabeça está cheia de vozes? Que você só fica ouvindo coisa ruim. A sua cabeça é cheia de coisa. É porque você está na carne. Apresenta seu corpo como sacrifício vivo. Não aguento jejuar não. Consagra o jejum e fala, hoje vou... O primeiro dia que eu fui jejuar, que eu comecei, 2 horas foi a maior luta. Mas depois foi até 10, foi até 12, foi até 1, foi até 3, foi até 5. Você não vai morrer se você jejuar. Aliás, você vai restaurar.
Jejum, irmão. Sacrifica seu corpo, jejum, ore, jejum, ore, jejum, ore, jejum. A sua vida vai mudar. Essas vozes na sua cabeça de fracasso, de derrota, vai sair. Elas vão sair. Porque você vai orar. Você vai falar, Senhor, fale comigo. Senhor, silencie essas vozes. Irmão, eu sei o que é um monte de voz falando na cabeça. Você é derrotado, você está doente, você é um fracassado. Essa vontade de morrer, você acha que ela vem da onde? Essas coisas ruins que ficam na sua mente. É porque você está na carne. Você está orando pouco. Sacrifica. E quando você sacrifica, você está debaixo da potente e poderosa mão de Deus. Aleluia. Sabe o que vai acontecer? Ele vai te encher do Espírito Santo. Você vai andar orando. Seu espírito vai ficar cheio de Deus. Sua alma vai voltar para as coisas de Deus. Você não vai ficar preocupando com as contas no meio de pagar, não, irmão. Quando você está cheio de Deus, você acha que você vai ficar aí tribulado com as contas para pagar? Não vai não, meu irmão. Não vai não. Cheio de Deus. Isso nem vai passar na sua cabeça. E o cartão está estourado, e daí? Porque uma fé sobrenatural vai apoderar do seu íntimo. E você tem certeza que vai pagar. E não é como. É só no dia. O Senhor ainda é o mesmo Deus. Agora imagina. Você serve um Deus que libertou o povo do Egito. Você serve um Deus que fez a água amarga ficar doce. Você serve um Deus que bota uma coluna de fogo de noite e uma nuvem de glória de dia. Você serve um Deus que abre o mar vermelho. Você serve um Deus que morreu na cruz por você. Quanto tempo você não jejuma? Eu fiquei 14 anos. Eu estou confessando o meu pecado. Você não pode confessar o seu? Fiquei 14 anos, irmão, na cama. E o diabo falando, você não consegue. Você tem que morrer. Você não consegue. Você não consegue orar mais. Sua voz, seu esôfago. Olha os gritos que eu estou dando aqui. Eu cheguei para Deus. Fui consagrar o jejum. Não estou falando isso para mim, vai descer não. Estou falando para testemunhar para você que você pode. Cheguei para Deus e falei assim, Senhor, o último jejum que eu fiz, meu esôfago pegou tanto onde foi feita a cirurgia. Quem não viveu isso não faz ideia do que é. Doeu tanto, onde que dói. Dói aqui, está e entra dentro do ouvido. Eu disse, Senhor, eu não aceito mais jejumar e doer o esôfago. Eu não aceito mais. Eu vou jejumar e eu não quero que o meu esôfago dói. Eu sei que minha garganta vai secar. Então eu vou beber 2 dedinhos de água. É 2 dedinhos de água, irmão. Mas eu não aceito mais meu esôfago doer. Igual dói. Falei, vou jejuar. Aí eu ia consagrar o jejum na viração do dia. De 6, das 18 horas da tarde, ao outro dia às 15 horas. Mas aí aconteceu alguma coisa e não deu para consagrar às 18 horas. Aí eu consagrei às 20h45. Ah, mas só vai dormir. Ah, irmão, você não faz ideia. Tipo assim, fisicamente o que é ver. E esôfago. Aí consagrei às 15h09. Tudo que você gosta te oferece. E aí eu estou na bênção, né? Aí eu orei, consagrei, orei uns... É só para te mostrar, não é para envaidecer. Orei uns 45 minutos para consagrar, sabia que a luta ia ser grande. Aí na hora de dormir, aí dá, já comeu? Comi não. Você tem que comer. Você não pode dormir sem comer. Eu falei, calma, estou na bênção. E Giovana, comprei uma pizza, pai. Molinha. Massinha, pai. Só vai comer. E ela cheirou. Aí o capeta do cheirinho fez assim.
E eu sentado na posição de guerra na cama já para entrar no combate. 11 horas, irmão. O cheirinho fez assim, ó. O capira fala assim: você pode comer. Você pode comer. Você não me seduz com comida. Eu fico sem comer. Eu fiz mecha no cabelo de dado um dia, fiquei o tempo inteiro fazendo mecha nela. Quase não comi, porque eu vou comer agora? Não vou comer. Senhor, afasta de mim esse cálice. E beleza. Aí me traz o Espírito. Eles estão tudo na sala. Beleza. Fui dormir, orei de novo. Irmão, cedinho. Aí, vem aquele cheirinho assim, ó. De cafezinho. E eu, não vou comer. Orei de novo. Fui na roça ontem. Fui lá na roça. Cheguei dentro da casa da roça, falei: capetaiada! Que entrou aqui através do espírito de autocomiseração que eu carregava. Espírito de morte, que entrou aqui com o espírito de morte que eu carregava. Vocês vão sair agora. Vocês vão sair tudo aqui. Isso aqui é um sonho que eu tinha. É um desejo que eu tinha. Sai agora, em nome de Jesus. Saia, bora, sai. Abri a janela, a porta. Sai, capetaiada. Sai em nome de Jesus. Agora é o espírito de vida. Meti um louvor, uma adoração. Orei lá, e fiquei de boa. Aclamei ao Senhor. Saí, gravei um videozinho e dei glória a Deus. Só não dei uns pulos, irmão. E voltei de novo em oração. Cheguei aqui em casa. Olhei, fui entregar 3 horas. Estamos falando de alguém que toma remédio, irmão. O tomo de pirona é de guti-guti. Eu tomo remédio amassado e sinto o gosto, o sabor dele, que é horrível. Tem uns que ardem igual pimenta. Se eu posso apresentar um corpo doente, sacrificado, como sacrifício vivo, você não pode apresentar o seu? Isso é para testemunhar que você pode. Não é para mim vai descer, porque eu sou. Eu sou um pecador desgraçado, miserável. E se tirar Jesus, não sobra nada. Se tirar o Espírito Santo, não sobra nada. Vença você, irmão. Ajoelhe. Essa guerra que você está passando, essa luta que você está passando, não vai resistir. Porque você vai se humilhar. E quando o quebrantamento vir, irmão, aproveite. Eu tinha muitos anos que não a quebrantava diante de Deus, igual eu quebrantei ali, ó, exposto. As pessoas precisam ver. As pessoas precisam ver. Jesus precisa ver. Os homens precisam ver o testemunho. As pessoas, irmãos, porque vocês testemunham que você não é uma fortaleza. Você é frágil. Mas em Cristo você é poderoso. Você pode vencer todas as guerras que Deus permitir que você passe. Não fuja delas. Quanto mais você endurecer, mais Deus vai te bater. Quanto mais você achar, quebra o bam, Deus vai te quebrar, irmão. Ele me quebrou. Ele me deixou enfermar. Eu era orgulhoso. Eu era soberbo. Eu era arrogante. Eu era. E ele me deixou perder tudo. Deus tirou de mim o que eu mais gostava, meu corpo. Minha vaidade. Deus tirou de mim o que eu mais gostava, andar de moto. Deus tirou de mim o que eu mais gostava, comer. Deus tirou de mim o que eu mais gostava, não depender de ninguém. Olha eu aqui. Tudo que eu gostava, Deus tirou. E me fez ser dependente. Para mim fazer alguma coisa, eu tenho que orar a Deus para abençoar você. E você tem que se sentir, ouvir a voz de Deus para falar: vou ajudar o pastor. E a maioria Deus fala e ele finge que não ouviu. Porque ela olha para ele e fala assim: eu não posso. Deus é um Deus que cuida. Se humilhe, irmão.
Jejum e ore. Não tem outra forma mágica. Jejum e ore. Humilhai-vos debaixo, sacrifique seu corpo, esmurre seu corpo, sacrifique seu corpo. E você vai ver. A primeira coisa que vai acontecer com vocês é que essas vozes da sua cabeça vai sair. Você vai ficar sensível ao Espírito Santo. Quando você for fazer besteira, Ele vai falar com você. Quando você for tomar decisões erradas, Ele vai falar com você para não fazer. E não fica achando que isso é um mar de rosa, que não, isso é uma guerra. É uma guerra. As lutas vêm, as setas vêm, os dados vêm. Você só tem que falar, não aceito. Não aceito. Esse pensamento não é meu. Sua cabeça vai ficar cheia de coisa de Deus. E tudo aquilo que contraria a palavra é do diabo. Quer vencer, irmão? Jejum e ore. Amém? Amém.